cabeça, beleza? Professor Ângelo falando, e nós hoje vamos estudar arcos côncavos e determinação de quadrantes. Galerinha, esse assunto é bacaníssimo para você que está com dificuldade, fica comigo até o final dessa aula porque você vai aprender muita coisa, beleza? Vamos ao assunto, galerinha. A primeira coisa que você tem que olhar é a circunferência trigonométrica. Bom, você lembra lá da primeira aula, se você não acompanhou, dá uma olhada lá nessa playlist, tá? Vou deixar o link aqui para você ir lá na primeira aula e acompanhar desde o início. Show de bola! Bom, aqui é a circunferência trigonométrica. Ela é dividida em 4 partes. Vamos lembrar rapidinho aqui, ó. Começa no zero. E aí é interessante, logo de cara a gente fala o seguinte. Bom, os ângulos, quando eles são positivos, eles vão ser contados de maneira anti-horária. E quando eles forem negativas, eles vão ser contados de maneira horária. Ou seja, começando do quarto quadrante até sei lá quantas vezes. E se ele for positivo, ele começa aqui no primeiro quadrante, segundo, terceiro e segue o fluxo normal. Lembrando aqui de novo, negativo, ele começa contando de baixo. Positivo, começa contando de cima. Show? Então o zero sempre é aqui. Vamos olhar os positivos. Então ele vai do zero, aí ele vem para cá, 90 graus, anda mais um pouco. 180, 270 e 360. Isso aqui são os ângulos, né, positivos. Claro que se for negativo, galera, isso aqui vai agir de forma contrária, tá? Então aqui vai ser menos 90, menos 180, menos 270 e menos 360, que vai voltar aqui no ponto inicial. Bom, isso aí é mais na frente aqui, a gente vai falar sobre isso. Bom, além disso, ele também tem aqueles ângulos que são ângulos notáveis. Se você olhar bem, a gente já falou como transformar isso aqui em radiano. Tanto é que você vai trabalhar a fórmula de arcos côncavos das duas formas, tanto com grau quanto com radiano também, tá bom? Então a gente pode lembrar aqui que zero é zero, 90 é igual a π sobre 2, 180 vale π, esse cara aqui é 3π sobre 2, vou colocar aqui em cima, tá? Apertadinho, mas vai. 3π sobre 2 e 360 é 2π. E 0 é 0, né, galera? 0π, mesma coisa, tá? Então, isso aqui é importante, belezinha? Lembrando que esse cara é o primeiro quadrante, esse cara é o segundo quadrante, tá? Esse é o terceiro quadrante e esse quarto quadrante, tá bom? Então vai contar os quadrantes dessa forma, no sentido anti-horário, olha, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, beleza? Então, vamos ao nosso exemplo. Determine o quadrante de cada arco, além de representar a expressão geral dos arcos côncavos. Então, tem aqui, ó, letra A, beleza? 1320. O que eu tenho que fazer, amigão? Primeiro, se você observa que a circunferência ele vai até no máximo 360, isso quer dizer o quê? Que ele pode ser que dê mais de uma volta. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui uma circunferência menor e vou te dar um exemplo bacana. Por exemplo, está aqui a circunferência. Aí ele deu uma volta. Parou aqui. Quanto que ele andou? 360. Ah, mas ele não parou não, ele continuou. Parou aqui de novo. Quanto que ele já andou? Ah, ele agora andou 720, que é o dobro, né? Ah, mas ele não foi não, ele andou mais um pouquinho. Ah, então se ele parou aqui, ele andou 720 mais um ângulo alfa. Só que isso aqui eu posso escrever de uma forma mais simples. Em vez de escrever 720 ou
1080, sei lá quantas vezes ele vai dar a volta, eu escrevo de uma forma geral. Ou seja, se eu tenho 360, eu andei uma. Se eu tenho 720, eu andei duas. Bom, beleza. Mas e o alfa? O alfa é o quanto que ele andou a mais. Então a gente faz 2π vezes o k, ou 360 vezes o k, que é a quantidade de voltas. Isso aqui representa a quantidade de voltas que ele anda, mais o ângulo excedente, ou seja, o quanto que ele passa da medida de zero, certo? Então ele pode passar para cima, ou então ele pode vir para um segundo quadrante, terceiro, até no quarto, tá? Mais a quantidade de voltas que ele percorreu ali na circunferência. Então isso aqui é uma maneira geral de você escrever quantas voltas ele deu e aonde que ele para. Então, para eu saber quantas voltas ele deu, eu tenho que dividir isso aqui por 360. É isso aí. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse valor, vou dividir por 360. Bom, você já percebeu aqui, ó, que 720 são 2 voltas, né? E se eu coloco lá mais 360, na 720, ó, vou colocar aqui 360, somar rapidinho, né? Vou até somar para cima. 8, aqui dá 10, ó, dá 1080, tá? Só para somar, 1080. Se eu coloco mais 360, só para a gente ficar aqui por dentro mais ou menos das somas, tá? Eu vou botar aqui 0, aqui é 14, vai 1, estou somando diferente, né? De cabeça para baixo aqui, né? 14 vai 1, aqui dá 4, aqui dá 1. 1440. Aí passa muito, né? Então o que eu tenho que fazer? Ah, então aqui é 3, né? Show. Aqui é 3. Bom, 3 vezes 360, você já viu que é 1080. Muito bom. Vou subtrair. Aqui dá 0. Esse pé de emprestado vai ficar valendo 2. 12 tira 8 dá 4. 2 tira nada dá 2. E 0 tira 0 dá 0. Bom, aqui deu 240, né? Show de bola. Bom, sabe o que significa isso aqui, galera? Quando eu dividi 1320 por 360, ele deu 3 voltas e ele parou no ângulo de 240. Ah, então como é que ele parou aonde? No 240. Se você olhar para aqui para os quadrantes, 240 está entre 180 e 270. Beleza. Então ele é do terceiro quadrante. Terceiro quadrante. Show. Essa é a primeira resposta. Agora, qual é a expressão geral dos arcos côncavos? Simples. 240, porque ele está em π, ele está em grau, tá? Então eu vou escrever essa daqui. Mais 3 vezes 360, porque ele deu 3 voltas. Ah, show de bola! Então essa é a resposta? Sim, queridão. É sim. Essa é a resposta da letra A. Show? Você está entendendo? Tá, belezinha? Tá tranquilo, né? Bom, então olha só, percebe que o resultado ele vai te fornecer quantas voltas ele deu, mais aonde que ele para. Em qual quadrante ele para. Isso é muito importante você aprender, principalmente para as aulas que vêm. Porque você vai ter que determinar seno, cosseno, tangente, e aí você vai precisar saber aonde que ele para. Nem tanto a quantidade de voltas, mas o principal é onde que ele para aqui, tá bom? Bom, beleza. Vou para o segundo exemplo, letra B, e vou fazer a mesma coisa. Só que eu lembro aqui que ele é negativo. E aí tem um detalhezinho. Vamos lá. Vou dividir por 360. Bom, já tem um resultado mais ou menos aqui, porque eu já disse que 4 vezes é 1440, né? Então aqui dá 4. E eu vou colocar aqui, ó, 1440. Show, e vou subtrair. Bom, vai ficar meio espremidinho aqui, ó, mas a gente vai conseguir fazer assim. 0 aqui, né? 0 aqui. 6 tirar 4 dá 2, 1 tira 1 dá nada. Então aqui dá 200 graus. É aonde que ele para. Muito bom. E ele vai lá no quarto quadrante. Bom,
Só que é interessante você pensar o seguinte, como esse ângulo é negativo, ele não foi no sentido convencional, ele foi no sentido horário, ele foi no sentido que ele começa a caminhar para baixo, ok? Então ele anda 90 graus, ele anda 180 negativo, ele anda 270 e vai para 360. Bom, então vamos lá. Se ele aqui é 200, significa, gente, que ele é menos 200. Tudo bem? Porque ele vai parar no menos 200. Todo esse conjunto é negativo também, tá? Então vamos observar o seguinte. Se ele vem a 90, ele para aqui, 180, então ele vai parar aqui, né? Depois do 180 negativo. Então, na verdade, ele foi para o segundo quadrante. Então, ele está lá no segundo quadrante. Belezinha? Ele está lá no segundo quadrante. E como eu faço a expressão geral disso? Ih, cara, e aí? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bom, percebe que é tudo negativo, né? Então, como é tudo negativo, eu tenho que fazer o produto negativo mais a subtração desse valor, porque aí eu vou juntar tudo negativo. Ah, então, estou entendendo mais ou menos. Eu vou fazer aqui para a gente entender então, olha. Ele tem aqui, ó, alfa, que é menos 200, menos 4, que multiplica 360. Por que isso? Porque quando eu multiplico um negativo por 360, vai me dar menos 440. Ah, é engraçado que quando eu fiz a subtração aqui, gente, ficou menos e menos, aí você pode ficar, tinha que somar. Não. Na hora da subtração, eu botei aqui só para lembrar que a gente diminui o valor, tá? Mas, o que a gente faz aqui? A gente tem que ver a diferença desses valores para achar onde ele parou. Vamos voltar para cá. Então, ele vai multiplicar 4 vezes por 360 de modo negativo. E vai subtrair do resultado para que ele possa continuar negativo. Então, ele vai ter o ângulo menos 1640. Lembrando que ele parou no segundo quadrante. Tudo bem? Então, a única diferença é que aqui fica tudo positivo e aqui fica tudo negativo, amigão. Mas cuidado, porque o ângulo negativo ele vai no sentido contrário ao convencional. Tudo bem? Beleza. Bom, então vamos lá para o exemplo que muita gente tem dificuldade de entender isso aqui, mas eu tenho uma técnica especial do cabeça aqui que você vai entender rapidinho. Bom, se liga. Quando eu vejo aqui o radiano, como é que eu faço, cabeça, para encontrar aquele ângulo que vai ter resto? Como é que eu faço? Tem que dividir por 2π? Bom, de certa forma, sim. Tem alguns livros que traz até a divisão por 2π e faz um esqueminha legal. Tem gente que acha... Bom, eu só vou ver o seguinte, olha só. 2π não é par? Bom, é. 4π não é par? É. Bom, então você percebe o seguinte, olha só. Se você olhar aqui, quando eu multiplico 2 por qualquer número, sempre vai dar um número par. Isso é uma lógica matemática, para achar números pares. Se eu multiplico 2 por qualquer número, vai dar um número par, gente. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 8, 10, entendeu? Bom, então a primeira ideia que você tem que entender aqui é que dessa divisão aqui, eu tenho que desfazer ela de modo que o maior resultado par possível possa surgir aqui. Ah, peraí, então eu tenho que ter o maior par possível numa divisão de 37 por 3? Não, mais ou menos. Eu tenho que achar uma divisão de 37, menor que ele. Eu vou lá, por exemplo. Você concorda que se eu pego 36 e divido por 3, vai dar um número par, amigão? Ah, entendi, cabeça. É o maior possível, não é? É. Então é isso que eu quero. Então eu vou desfazer isso aqui e vou transformar nisso aqui, ó. Se liga, eu vou até fazer de azulzinho aqui pra gente ficar bem. Vou apagar o rad aqui. Você já sabe o que é radiano. E aí eu vou analisar o seguinte, olha. Eu posso fazer isso aqui, 36π sobre 3, mais o que sobra, mais o que falta para chegar a 37, que é 1, né? Então vou botar só o π aqui,
sobre 3, porque 1 aqui aparece invisível. Então, ó, se eu somo aqui não dá 37, e eu consigo dividir 36 por 3, e vou tirar daqui um número par, não vou? Ah, vai. Então é isso que eu quero. Só que eu vou escrever parecido com isso aqui, ó. Primeiro ângulo que sobra, mais um múltiplo de 2. Então, ó, se liga. Olha aqui que legal. Até chegar para cá um pouquinho. Bom, vai ficar assim, ó. 12π. Ah, 12π. Muito bem. Mais π sobre 3. Oh, show. Pô, entendi. Mas por que tem que dar par? Vou te mostrar agora, filhão. Olha só, vou escrever do modo convencional agora. π sobre 3 é a resposta, tá? π sobre 3. Mais 12, ele pode ser 6 vezes 2, gente. 6 vezes 2, π. Ah, cabeça, entendi. Então aqui o resultado, deixa eu escrever bonitinho aqui para você não ficar confuso. π sobre 3 mais 6 vezes 2π. Ah, então é por isso que tem que dar um número par. Porque depois você vai tirar uma multiplicação por 2 daqui. É, amigão. É, sim, senhor. Bom, mas além disso, eu consigo determinar o quadrante que ele parou? Sim, porque aqui eu vou dizer para você a quantidade de voltas. Isso aqui é o que ele para. Isso aqui é um ângulo notável, amigão. π sobre 3 é a mesma coisa que 60 graus. E isso está lá no primeiro quadrante. Show de bola, amigão. Primeiro quadrante. Tá? Belezinha, belezinha, belezinha? Bom, vou trazer mais um exercício para você. Rapidinho, eu só vou apagar o quadro e já volto. Beleza, galerinha? Estou de volta trazendo o segundo exemplo aqui. Agora eu quero que você entenda o seguinte. Como representar uma expressão de arcos côncavos, tá? Então eu tenho aqui uma expressão de arcos côncavos e eu quero que você represente ela na circunferência. De que jeito que eu posso fazer isso? Primeiro, atribuindo valores à expressão. Eu tenho um x qualquer, tá? E eu venho aqui, ó, coloco aqui qualquer valor de k que seja inteiro. E eu vou ver que ele vai se posicionar de modo a obedecer um padrão. Ou seja, ele vai sempre parar nos mesmos pontos. Tudo bem? Bom, e isso vai ser cíclico. Tudo bem? E aí, o que acontece? Você vai observar que está repetindo. Então, você não precisa ficar fazendo várias vezes. Só até o ponto que ele começar a repetir o arco. Tudo bem? Tudo bem? Beleza? Pegou a visão? Então se liga aqui, olha só como é que a gente vai fazer. Bom, primeiro, eu vou colocar aqui o k igual a 0. Bom, k igual a 0 o primeiro inteiro. Eu vou começar pelo positivo, que é mais fácil, né, amigão? Vou botar menos 1. Pode até fazer, mas vou botar aqui k igual a 0. E aí, tendo k igual a 0, o que eu faço? Eu vou ter que encontrar o x, que é o ângulo, né? Esse ângulozinho aqui, π sobre 3, vou escrever bonitinho aqui para você, π sobre 3 mais 0 vezes π. E 0 vezes π, amigão, é 0, né? 0 grau aqui. Bom, somando com π sobre 3, x vai ser π sobre 3. Bom, π sobre 3, se você é um cara atualizado, foi lá na primeira aula e viu que isso aqui é um ângulo notável, 180 dividido por 3 dá 60. Então você vem aqui no 60, ó, choke, 60 graus. Eu não vou botar 60 não, vou botar π sobre 3 para ficar bonitinho, tá? Por que isso, professor? Poderia colocar 60? Até poderia, tá? Mas só que a partir do momento que você trabalha com π, é mais elegante, e além disso você também fica de uma maneira mais coerente. Se aqui a resposta está em radiano, ali está em radiano, tá vendo? Pergunta é radiano, resposta em radiano. Bom, depois eu vou para k igual a 1, tá? K igual a 1, show! Vou lá k igual a 1 e vou fazer assim, ó, x igual π sobre 3 mais 1 vezes o π. Tá? Então, π bonitinho aqui, né? 1 vezes π. Muito bem.
Bom, vamos fazer aquele esqueminha, né? Multiplica aqui, ó. E soma o resultado. Então, 3 vezes 1 dá 3. 3π, tá? Mais π. E aí eu vou achar o quê? 4π, repete o de baixo, tá? Sobre 3. Muito bem. Bom, se isso aqui, π sobre 3, é igual a 60, que você já viu, 6 vezes 4 é 24. Então aqui, ó, se eu for achar isso aqui em grau, isso aqui dá 240. É mais para eu me localizar, tá? Lembrando que esse aqui dá 60, tá? Mas eu coloco ali o π e esse aqui dá 240. Então 240 está onde? Vamos lembrar? Olha só. 0, 90, 180, 270, 360. Bom, então 240 está aqui, né? Pô, show. Ou aqui, está mais para cá, né? 270. A gente vai ver mais ou menos aqui, né? Ah, tá. Vou botar aqui 240, tá? Tá, vamos botar mais para baixo aqui. Show. Tá mais embaixo aqui. Isso, aqui mesmo. Tá mais embaixo, né? Mais perto de 270. Bom, show de bola. Aqui então eu vou colocar qual o valor? 4π sobre 3. 4π sobre 3. Muito bom. Vamos ver se vai repetir? Vamos ver se vai repetir. Vamos lá. Vamos colocar k igual a 2. Só de curiosidade. Eu já sei, né? Mas k igual a 2. Eu vou fazer 2π aqui, tá? Ah, entendi. Então vamos lá, olha só. Vou fazer k igual a 2. Então x é igual a π sobre 3 mais 2π. Tá? Por que eu estou usando só o π aqui? Professor, não é 2π? Agora que eu me liguei, pô, será que você está com essa dúvida? Bom, amigão, a expressão de arcos côncavos pode ser escrita assim, pode ser escrito com 2π, pode ser escrito com π sobre 2, tá? Você que tem que ficar ligado aqui na expressão, ok? E isso aqui você vai perceber que existem funções trigonométricas que a expressão de arcos côncavos é um pouco diferente da normal, né? Aquela tradicionalzinha de 2π, tá? Bom, fazendo um macetinho, né? Multiplica aqui, que aí dá 6π, e soma aqui. Então, x vai ser o quê? 7π sobre 3. Bom, beleza. Bom, aqui dá, você já sabe que dá, vamos só resolver rapidinho, né? Dá 60, não é isso? Sim ou não? Sim, claro, professor. Pô, beleza, né? Já deu 60. E aí você, ó, 7 vezes 6 dá 42, então dá 420. Estou jogando aqui, tá? 420. Bom, caraca, professor, mas 420 vai passar de 360. Tá, então você vai ver o seguinte. Pega aqui 360, só de curiosidade, tá? Eu vou fazer a continha aqui para você entender. 420, eu vou tirar 360. Belezinha, ó. Legal. 0, pedir emprestado, ficou 3. 12 aqui, tirar 6 dá 6. Muito bem. E aqui dá 0. 60 graus. Espera aí, professor, espera aí. Ah, então passou de 60. Isso, amigão. O que aconteceu? Quando chega em 420, ele volta exatamente nesse ponto aqui. Então ele vai bater 360 e vai passar 60, porque foi o que sobrou. Lembra? Se eu fizer aquele arco côncavo, primeira redução vai ser 1 e o resultado de sobra vai ser 60. Ah, então entendi, professor. Então deixa eu apagar essa continha aqui, só para não ficar muito poluído aí o nosso quadro. E aí você já tem o seguinte, já está começando a repetir esse início. Então não precisa ficar fazendo mais. Praticamente acabou aqui, olha só. Tá ligado, ó. Essa aqui, ó, é a circunferência. Onde estão os pontos da circunferência. Pronto. Essa aqui, amigão, é a imagem que a gente está buscando. Ó, π sobre 3 mais π vezes. Olha só. Ah, mas eu não precisava nem fazer isso, professor. Claro que não. Se você observar aqui, ó,
Isso aqui é o que faz ele repetir. Então, se eu acho o primeiro e acho o segundo, é óbvio que eu achei todos, porque ele está repetindo de π em π vezes, ou seja, de meia em meia volta ele está se repetindo. Ó. Ele vem para cá, dá meia volta, vem aqui. Dá meia volta, para aqui. Meia volta. Isso inúmeras vezes. Mas eu fiz aqui o cargo A2 exatamente para mostrar para você que isso vai se repetir inúmeras vezes, beleza? Galerinha, e aí? Quer ficar cabeção em matemática? Então não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha se essa aula te ajudou, beleza? Fica com Deus, galera. Até a próxima aula. Fui!